Eu sei que essa não é uma pergunta fácil, mas você já parou para pensar como você se tornou quem você é hoje? Por que você reage do jeito que reage? Por que às vezes você sente um medo que não sabe de onde vem? Ou até uma vontade de proteger seu filho de tudo? Ou até aquela culpa, aquele peso no peito, achando que nunca tá fazendo o suficiente? O que ninguém te contou é que as experiências que você viveu nos seus primeiros anos de vida ainda te influenciam, e muito mais do que você imagina. Talvez você tenha crescido ouvindo: engole o choro, isso não é nada. Ou então, não faz birra, não grita, se comporta. E talvez você tenha aprendido a não confiar nas suas próprias emoções, a esconder o que sentia, a tentar ser aceito, quando na verdade só precisava ser acolhido. E por mais que você queira fazer diferente com seu filho, às vezes você percebe que repete exatamente o que viveu sem nem perceber. Não porque você não o ama, mas porque nunca ninguém te ensinou um caminho diferente. Nessa aula você vai entender por que o amor que uma criança recebe ou não recebe nos primeiros anos de vida define toda a trajetória emocional dela. E mais do que isso, você vai aprender como reconstruir esse vínculo agora, para criar um filho que confia em si mesmo, que sente segurança no seu amor e que cresce com uma luz própria, sem medo de ser quem ele é. Essa é a aula que eu queria ter assistido antes de ser pai. E se você me der alguns minutos da sua atenção, eu te prometo que pode ser a virada de chave que faltava para você também. Agora eu quero que você preste atenção nisso, porque essa aula não é só mais uma conversa sobre educação respeitosa. Eu vou te mostrar de forma simples e prática como você pode criar um filho que confia em si mesmo, que tem segurança emocional e que aprende a te respeitar sem medo, sem gritar, sem ameaçar, sem recorrer àquelas estratégias que você sabe lá no fundo que não funcionam mais. Não é papo de achismo, nem dica rasa. O que eu vou te mostrar aqui é baseado em ciência, no que há de mais avançado sobre desenvolvimento infantil, vínculo seguro e construção de uma verdadeira autonomia emocional. E no final dessa aula, se fizer sentido para você, eu vou te convidar para entrar na nossa aldeia. Um espaço onde você não vai estar sozinho, onde você vai ter o meu acompanhamento, o apoio de outros pais e mães que vivem as mesmas dúvidas que você e todos os cursos que vão te ajudar a colocar isso em prática, no seu tempo, do seu jeito e com segurança. Eu sempre disse para mim mesmo: eu vou ser um pai diferente. Eu nunca vou fazer com meu filho o que fizeram comigo. E por um tempo eu achei que eu estava conseguindo. Até um dia em que o Arthur, meu filho, estava tentando me contar uma coisa super empolgado. E eu, sem perceber, cortei ele no meio. Agora não, Arthur, depois você me conta. E continuei mexendo no celular. Na hora, ele ficou quieto. Mas não foi um silêncio qualquer. Foi aquele silêncio que você sente o peso. E foi como se eu me visse nele. Porque eu já tinha estado ali naquele lugar. Eu sabia exatamente como aquilo doía. Eu cresci aprendendo que os meus sentimentos eram um exagero. Que as minhas emoções tinham hora certa para aparecer. E geralmente nunca era uma boa hora. E foi naquele dia que eu percebi que eu estava repetindo exatamente o que fizeram comigo. Não porque eu queria, mas porque era o que eu sabia fazer. A forma como a gente foi tratado na infância fica dentro da gente, nas nossas reações automáticas, no jeito que a gente olha para o choro de um filho, no tom que a gente usa sem perceber. E o pior é que isso vai passando de geração para geração se a gente não decide fazer diferente. Tem um erro que quase todo mundo comete na hora de educar um filho. E eu falo isso porque eu também já cometi. A gente acha que educar é sobre corrigir comportamento. Faz isso, não faz aquilo, para de gritar. Não bate no coleguinha. Como se a educação de uma criança fosse um controle remoto que a gente aperta e resolve. Mas educar não tem nada a ver com o que o seu filho faz. Tem tudo a ver com o que ele sente. Porque se uma criança não se sente segura, ela não aprende, ela não confia, ela não consegue desenvolver o cérebro dela de um jeito saudável. Os primeiros 1000 dias de uma criança, a gestação e os 2 primeiros anos de vida são um período decisivo. É ali que o cérebro dela está se formando. E se ela não recebe amor, presença, colo, ela cresce com o cérebro emocional programado para viver em alerta. Isso significa que ela não consegue relaxar. Ela não confia de verdade em ninguém. Ela tem medo o tempo todo. E esse medo vira um muro que separa ela dos outros. Um muro que impede ela de criar vínculos verdadeiros. Agora pensa comigo. Se o seu filho não se sente seguro emocionalmente, o que adianta ensinar boas maneiras? O que adianta cobrar respeito se ele nem sente que tem um lugar seguro para ele existir do jeito que ele é? E sabe qual é a grande verdade? Segurança emocional não vem de palavras bonitas. Não vem de frases como "o papai te ama" enquanto você está olhando para o celular. Segurança emocional vem de presença real, de um olhar que diz "eu tô aqui para você", de um toque que transmite calma, de um ambiente onde a criança sente que ela pode ser quem ela é sem medo. Se você quer um filho que te respeita, que coopere, que te ouve, você precisa começar criando um espaço de
segurança emocional. Porque uma criança que se sente segura não precisa lutar por atenção. Ela não precisa se proteger o tempo todo. Ela confia, e é a partir da confiança que nasce o verdadeiro respeito. Enquanto você tentar controlar o comportamento do seu filho, você vai continuar lutando com ele todos os dias. Mas quando você aprender a criar segurança emocional, você vai ver o seu filho te ouvir sem medo, respeitar sem que você precise gritar, cooperar porque ele quer, não porque ele tem medo. Se você já se perguntou por que seu filho parece não te ouvir, por que ele repete comportamentos que você já disse 1000 vezes que não pode? Ou por que às vezes ele explode em choro sem motivo aparente? A resposta não está no que você fala, está no cérebro dele. O cérebro de uma criança não nasce pronto. Ele se constrói a partir das experiências que ela vive. E ele é formado em camadas, como se fosse uma casa sendo construída. Primeiro vem o cérebro reptiliano, e ele é o mais primitivo. Ele é responsável pelas funções básicas, respirar, dormir, se alimentar, e também pelas reações automáticas de sobrevivência, fugir, lutar ou congelar. E essa parte do cérebro se forma ainda na gestação e termina logo nos primeiros meses de vida. Ou seja, é um cérebro pronto para reagir ao perigo, mas que ainda não entende segurança emocional. Depois, ao longo do primeiro ano de vida e até aproximadamente os 3 anos, o cérebro começa a desenvolver o que chamamos de cérebro límbico. O límbico é a casa das emoções. É onde a criança aprende a se vincular, a confiar, a sentir segurança ou medo. É aqui que ela aprende a amar, a confiar ou a desconfiar. E também é onde ela aprende o que fazer com as emoções. E por último, entre os 3 e 7 anos, o cérebro começa a construir o córtex pré-frontal, o que a gente chama de cérebro cortical, que é responsável pelo raciocínio lógico, autocontrole, planejamento. Mas essa parte do cérebro só fica madura por volta dos 25 anos. Seu filho pequeno não tem capacidade de pensar antes de agir. Ele não tem controle emocional como você espera. E não adianta exigir isso dele agora. E tem mais uma coisa que ninguém te conta quando uma criança vive em um ambiente de estresse. Se ela é exposta a gritos, punições ou ameaça, o corpo dela libera cortisol, o hormônio do estresse. E o excesso de cortisol é tóxico para o cérebro em desenvolvimento, principalmente enquanto o cérebro límbico ainda está se formando, ali nos primeiros 3 anos. Esse excesso afeta a memória, a atenção e a capacidade de regular emoções, faz com que o cérebro reptiliano fique sempre em alerta, e uma criança que vive em alerta constante não confia, não relaxa, ela não aprende a lidar com as suas próprias emoções. Agora pensa comigo, se o cérebro emocional dela não sente segurança, como ela vai conseguir respeitar regras? Como ela vai aprender limites? Ela vai lutar, fugir ou congelar, vai bater, vai gritar, vai te ignorar. Não porque ela quer, mas porque o corpo dela acha que ela está em perigo. E a gente chama isso de mau comportamento. E é por isso que eu te digo, seu filho não precisa de um ambiente perfeito. Ele precisa se sentir seguro para desenvolver o cérebro emocional dele. Essa segurança não é sobre brinquedos caros ou fazer tudo certo. É sobre acolhimento, sobre o seu olhar dizendo, eu te vejo. Sobre o seu abraço dizendo, você está seguro. E sobre sua presença dizendo, eu tô aqui com você. Quando você entende isso, você para de querer controlar o comportamento e começa a cuidar da segurança emocional do seu filho. Porque é só com essa base que o cérebro dele vai crescer forte, capaz de aprender, de respeitar e de se regular. Agora que você já entendeu como o cérebro do seu filho se forma nos primeiros anos de vida, a gente precisa falar sobre algo que muda completamente a forma como ele vai enxergar o mundo e a si mesmo. É sobre como ele aprende a se sentir seguro ou ameaçado. E isso não depende do que você fala, depende do estado emocional que você provoca nele. Quando uma criança é educada através do medo crônico, quando ela escuta gritos constantes, quando ela é punida sem entender o que está acontecendo, ou quando ela sente que precisa agradar o tempo todo para ser aceita, o corpo dela vive em estado de alerta. Ela ativa o sistema de sobrevivência o tempo todo, e o corpo dela se prepara para lutar, fugir ou congelar. Isso não é escolha, é biológico. É o sistema nervoso dela tentando proteger a própria integridade. Uma criança que vive com medo aprende a reprimir emoções, aprende a desconfiar dos outros. E pior, ela aprende a desconfiar de si mesma. Porque se toda vez que ela sente algo intenso, ela é repreendida, ela aprende que o problema é ela. E isso gera lá na frente adultos que têm medo de sentir raiva. Adultos que sentem culpa por chorar, adultos que não sabem dizer não, adultos que vivem para agradar e perdem o contato com as suas próprias necessidades. Agora, o outro lado da moeda é o amor. E eu não estou falando de um amor qualquer, estou falando de amor como base de segurança emocional. É aquele amor que diz, você pode sentir o que precisar sentir e eu estou aqui com você.
Quando uma criança sente que pode ser quem ela é, com alegria, com raiva, com tristeza, com medo, e que ela vai ser acolhida nisso, o sistema nervoso dela entende que o mundo é seguro. Ela se sente segura. Ela sente que pode confiar nos próprios sentimentos. Eu quero te dar um exemplo prático de uma birra no mercado. Vamos imaginar essa cena. Ele tá ali no chão, chorando, gritando. O que você sente? Vergonha? Raiva? Vontade de sumir? Aí você pensa, ele precisa aprender que isso é feio, que não pode fazer isso. E você grita, ameaça, tenta controlar. E o que o corpo dele aprende? Que sentir raiva é perigoso, que demonstrar emoção afasta as pessoas, que ele tá sozinho nessa. E se você se ajoelhasse, olhasse nos olhos dele e dissesse, eu sei que você tá bravo, eu tô aqui. Você consegue perceber a diferença? Você não precisa resolver nada naquele momento. Você não precisa convencer ele a parar. Você só precisa ser o lugar seguro que ele precisa para atravessar aquela emoção. E assim, o que o corpo dele aprende? Que sentir não é perigoso. Que ele pode atravessar aquilo sem ser rejeitado. Que ele não está sozinho. E isso, no final das contas, é tudo que uma criança precisa quando está em crise. Alguém que não tente apagar a emoção, mas que permaneça ao lado dela, mostrando que vai ficar tudo bem. Amor não é mimo. Amor é a base da regulação emocional. É só através desse amor que a criança aprende a regular as emoções, a criar vínculos seguros e desenvolver autonomia emocional. Uma criança que é educada no medo vai passar a vida inteira tentando se sentir segura. Uma criança que é educada no amor vai passar a vida inteira confiando que pode ser ela mesma. E essa base você constrói agora, nos primeiros anos, no dia a dia, na forma como você acolhe e não na forma como você controla. Talvez você esteja pensando, mas meu filho já não é mais um bebê. Já tem 4, 5, 10 anos. Será que ainda dá tempo de fazer diferente? Deixa eu te contar uma coisa que talvez você precise ouvir hoje. Nunca é tarde para reconstruir um vínculo. Nunca. O cérebro da criança e o do adulto também tem algo chamado neuroplasticidade. Isso significa que mesmo depois de anos é possível reescrever padrões. O que ele aprendeu lá atrás pode ser ressignificado a partir do que você faz agora. Mas como fazer isso? O primeiro passo é a comunicação não violenta. Você precisa mudar a forma como você fala. A comunicação não violenta não é um método para falar bonitinho, é um jeito de construir conexão verdadeira. A próxima vez que seu filho fizer algo que te irrita, em vez de perguntar por que você fez isso, diga, eu tô tentando entender o que aconteceu com você agora. Me conta. Parece simples, parece uma mudança sem sentido, mas isso muda tudo, porque ele para de se sentir julgado e passa a se sentir visto. O segundo passo é você ter uma escuta ativa. Sabe quando seu filho tenta falar e você já pensa na resposta ou na bronca que vai dar? Na escuta ativa, você escuta com o coração, não com a cabeça. Se ele chora, você não corta. Se ele reclama, você não tenta corrigir. Você diz, me conta mais sobre isso. E aí, escuta até o fim. E o terceiro passo é o acolhimento emocional sem julgamento. Você não precisa ter todas as respostas, nem precisa resolver nada por ele. Você só precisa mostrar e dizer que você tá lá por ele. E sabe o que acontece com o cérebro dele quando você faz isso? Ele se regula, porque ele entende que não tá sozinho. Presença e acolhimento são a medicina mais poderosa que existe para curar traumas de infância, até os que a gente mesmo causou sem nem perceber. Você não precisa ser perfeito, precisa ser presente e disposto a aprender. Agora que você entendeu por que o amor é a base da inteligência emocional do seu filho e como a forma como você se conecta com ele hoje vai moldar quem ele será para o resto da vida, eu quero te fazer um convite. Se você sente que esse é o caminho, mas quer mais apoio, mais clareza e um passo a passo prático, eu criei a Aldeia dos Vagalumes para você. Lá dentro você vai ter acesso à nossa comunidade exclusiva, onde pais e mães que vivem os mesmos desafios que você se apoiam, compartilham experiências e seguem juntos nessa jornada. A aldeia é um lugar para você não se sentir mais sozinho. E além da comunidade, você vai receber acesso imediato a todos os nossos cursos e bônus. Você vai receber acesso ao nosso curso Criando Vagalumes, o método prático e transformador para educar seu filho com respeito, firmeza e sem gritos. O passo a passo para construir segurança emocional de verdade. Você terá acesso ao curso Tagarelando com as Mãos, nosso curso de sinais para bebês, para que seu filho consiga se comunicar antes mesmo de falar, reduzindo frustrações e fortalecendo o vínculo entre vocês.
Você terá acesso à minha biblioteca digital, uma curadoria exclusiva com livros, guias e e-books que você não encontra no Google, conteúdos fundamentais para aprofundar sua jornada na educação respeitosa. E também fará parte dos meus melhores amigos no meu perfil do Instagram, o Close Friends, um acesso direto ao meu grupo fechado, onde respondo dúvidas dos alunos toda semana, um suporte íntimo e contínuo para você colocar tudo em prática com segurança. Mas o mais importante da aldeia é a comunidade. É você entrar em um espaço seguro, onde pais e mães que vivem os mesmos desafios que você vão te acolher, apoiar e ajudar. A aldeia é onde você pode trocar experiências e saber que não está mais sozinho. Você tem 7 dias para entrar na aldeia, explorar todos os cursos, acessar a comunidade, participar das discussões e sentir se esse é o seu lugar. Se em algum momento você achar que não é para você, é só pedir um reembolso. A gente devolve 100% do seu investimento sem perguntas. Agora é com você. Clica no botão aqui abaixo, entra agora e vem fazer parte dessa aldeia. Uma aldeia que acredita que crianças merecem crescer com amor, respeito e segurança emocional. O tempo não para e cada dia que você adia essa decisão é um dia a menos para construir um vínculo que vai durar para sempre. Eu te espero lá, na aldeia dos vagalumes.